Tá tranquila, que ela canta que é um espetáculo, mas tá nervosa, vamos vibrar. Oi? Eu tenho que cantar de costas, porque eu também tenho que ler. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer: vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Ela tinha razão pra estar nervosa? Mas eu tô até agora. Só no Só gogó. no gogó. Muito lindo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Hoje eu vou dar os anúncios, não sei de cor nenhum. Mas eu sei que dias que a gente está aberto, já é alguma coisa. Terças-feiras, às 7 da noite, a gente tem a reunião, exatamente nesse mesmo formato de domingos. Uma palestra, passes e atendimento fraterno, mesmo formato no domingo, às 5h30 da tarde. E nas quintas-feiras nós temos o curso de mediunidade em inglês, às 7 da noite, seguido do grupo de autoajuda Curação, que é muito bacana. Né? Essas 3 semanas a gente está falando sobre o prazer e está sendo muito legal. O que mais? Temos muitas novidades. Setembro, 5, teremos Andrei Moreira. Quem conhece o Andrei Moreira? Então vamos conhecer.
ele é psicólogo mineiro, espírita, espetáculo, autor de vários livros. Ele vai dar palestra na terça-feira, dia 5, ele vai dar a aula de mediunidade em inglês no dia 7, e nós vamos então abrir no coração o estudo do livro dele, Cura e Autocura, conduzido pela Alexandra, não é? Então, assim, ele vai fazer a abertura do curso dia 7 de setembro. Dia 8, como ele é ligado à Fraternidade Sem Fronteiras, uma ONG que faz um trabalho excepcional, nós vamos fazer um jantar beneficente dia 8, que é uma sexta-feira, dia 8 de setembro, e a renda irá então para a Fraternidade Sem Fronteiras. A gente vai continuar falando. Em outubro, vocês estão rindo? Esqueci alguma coisa? Que lindo, eu também. Em outubro nós teremos Ricardo Melo, das Pílulas do Evangelho. Quem conhece o Ricardo? Ele estará aqui uma semana inteira conosco, sendo que no último dia, além das palestras, ele vai fazer o atendimento espiritual que ele recebe do Dr. Fritz, né? E no final de outubro nós teremos também Wagner Borges. Quem conhece o Wagner? Começa a ver o que ele tem para oferecer no YouTube, é bem bacana. Ele fala bastante, ele vai falar principalmente sobre mediunidade. O nosso requerimento é que ele fale sobre mediunidade. Ele fala sobre todas as coisas, mas a gente quer que ele foque, ele é bem baseado em Kardec quando se refere à mediunidade, tá? O que mais? Eu acho que é isso. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Vai ficar a musiquinha para mim. Você apaga a luzinha para mim aí do lado? Muito obrigada. Tá ficando fresquinho, né? Tava calor, mas agora tá ficando fresquinho. Vamos então, fechando nossos olhos físicos, inspirando lentamente, segurando e expirando. Mais uma vez inspiramos, seguramos e expiramos. No meio de nossa tela mental, vemos um foco de luz dourada, luz infinita, brilhante. Essa luz se expande, tomando conta de toda a nossa visão interna. Tudo é dourado, tudo é luz, tudo é lindo. E aí no meio vemos também um templo. O templo que pulsa junto com o nosso coração. Um templo que tem um jardim florido ao seu redor. Um templo que também tem um riacho de águas cristalinas passando à sua frente. Águas límpidas. Entramos nesse templo e olhamos ao redor. Vemos que não estamos sós. Irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, todos aqui reunidos. Olhamos ao redor e não os vemos com suas vestes físicas. Vemos nossos irmãos como luzes infinitamente brilhantes, que todos realmente somos. Olhamos para cima. Vemos os mentores espirituais desse trabalho, nos fortalecendo, nos abraçando, nos guiando, nos intuindo, nos educando. E acima vemos nosso irmão maior, esse que nos protege, que nos anima, que nos empurra,
que nos ama. E somos tranquilos porque estamos em casa. Todos nós viemos aqui trazidos pelo poder e na presença do Pai. Somos amor nesse momento. Somos luz nesse momento. Somos perdão nesse momento. Somos alegria. Somos compaixão. Somos coragem. E assim pedimos licença à espiritualidade amiga para abrirmos os trabalhos dessa tarde. E em gratidão permanecemos. Que assim seja, graças a Deus. Estou até com sono. Que a palestra de hoje... eu esqueci de fazer uma coisa, desculpa. Tem alguém pela primeira vez hoje aqui? Então não esqueci nada, viu? Hoje a palestra é sobre o sono, né? Tá preparado? Dormi bastante. Aí todo mundo pergunta, como é que a gente vai para dormir? Porque eu demoro a beça. Vamos ver. Fabinho, é contigo agora. Obrigado. Tá todo mundo bem aí, não? Não, tá devagar. Tá todo mundo bem? Sim. Vocês dormiram bem, não? Sim. Não? Dormiu bem. Como é o seu nome? Paulo. Paulo. Um grande desafio, né, Paulo? Demais. Tamo junto, Paulo. Hoje a gente vai falar antes que você durma. Não, antes que você durma aqui, né? Porque como eu falei na terça-feira, eu vou gritar tanto. Acorda, gente. Vocês não vão nem conseguir descansar. Mas a ideia da gente bater um papo sobre o sono, né? Não, se alguém veio imaginando que nós vamos fazer interpretação de sonho para jogar no bicho, Não vamos. pode? Não vamos Eu fazer queria para jogar na loja. no Powerball, Mega Milha. Mega Milha. Deixa eu ver isso. Senão eu vou ficar toda hora querendo abrir. A gente não vai fazer interpretação de sonho. Nós não vamos dar receita, prescription de remédio para dormir. A gente vai se aprofundar um pouco nessa ferramenta, né? Então, a gente tem necessidade do sono. Para que a gente tem necessidade do sono? Oi? Repor as energias. Repor as forças orgânicas e morais. Sabiam disso? Quem sabia? Paulo, você sabia disso? As morais eu não sabia não. Morais. É aí que nós vamos chegar. Reparação das forças orgânicas e morais. Primeiro a gente vai falar um pouco da necessidade do corpo, do sono, corporal do sono. Restauração do corpo físico. A gente precisa descansar os nossos músculos, nosso coração, nosso pulmão, tudo tem que dar um tempo. Melhorar a função cognitiva. O que é a função cognitiva? Melhorar a percepção das coisas, a atenção, memória, pensamento, linguagem, aprendizado. Tudo isso o corpo físico precisa. E esse aqui também. Rejuvenescimento mental. Só mental? Por enquanto só. E nas crianças é importante o hormônio do crescimento. Então, durante o sono que elas crescem, Então, é importante
para o nosso corpo físico. Uma coisa que eu me perguntei assim, vocês já pararam para pensar por que a gente tem sono? Por que o nosso corpo, por que a gente tem vontade de dormir? Né? O que acontece? Porque isso a gente está falando do corpo físico, tá? Não estou falando nada do espírito, estou falando do corpo físico. Tem uma hora que o nosso corpo físico fala, estou com sono, estou cansado, preciso dormir. Acontecem coisas no nosso corpo físico. Ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? Oi? A noite. É um reloginho interno que a gente tem, que é dividido mais ou menos em 24 horas, que determina um tempo que a gente tem que descansar o corpo físico. Aumento da melatonina. Pode ser aquela que vocês compram no posto, na CVS. Mas a melatonina é um hormônio que é gerado na glândula pineal. Então é ela que começa a dar essa sensação de sono. A adenosina, quem sabe o que é? Nunca foi apresentado. Ela é uma substância química que também, conforme a gente vai, durante o nosso dia, a gente vai aumentando essa substância. Então chega num determinado ponto que essa substância está tão grande, a quantidade está tão alta, que provoca o sono. Toda provocação de sono é uma amortização, como é que eu vou dizer? Deixa o cérebro funcionando menos. Então tudo que é provocado no nosso corpo é provocado numa atividade cerebral menor. É essa que dá o sono, que provoca esse sono. Homeostase, quem sabe? O que é? Isso é medida, é como se fosse uma pressão interna nossa que nos provoca a dormir. O que isso vai aumentando? O que provoca isso? Qualidade de sono ruim, quantidade de horas de sono, isso vai aumentando, chega uma hora que te derruba. A gente fala, né, muitas vezes dirigindo, é melhor você ter fome do que você ter sono. É melhor você ter vontade de ir no banheiro do que você ter sono, porque chega uma hora que te derruba, você não sabe nem o que aconteceu. É ou não é? Hipotálamo e tronco cerebral. Eles fazem parte do sistema nervoso, que juntos também provocam uma desaceleração do cérebro. Foi bem superficial, né, gente? A gente entendeu o que faz o nosso corpo. Temperatura corporal. Normalmente, quando a gente está no estado que a gente vai dormir, nosso corpo baixa a temperatura. Baixando a temperatura, ele também provoca uma diminuição da atividade cerebral. Sempre provocando E o estímulo luminoso. Esse estímulo luminoso tem tudo a ver com o ritmo circadiano. Então, quando anoitece o dia, o sol se põe, ele dispara também essa atividade cerebral menor. Por isso que é ruim a gente ir para a cama, mexer no celular, assistir alguma coisa na televisão, ficar provocando esse estímulo luminoso. Esse estímulo luminoso desregula o nosso ritmo circadiano. E aí provoca toda essa maluquice. Tá? Tudo bem até aí? Bem superficial, assim, para a gente entender. Porque eu fiquei me perguntando, o que é que causa essa... Tudo bem, eu estou dormindo. A gente sempre finge que está dormindo antes de dormir, não é verdade? Não é assim que provoca? Não é assim? Você finge que está dormindo, aí você vai, né? Mas o que é que me dá essa vontade de... É isso daí. Agora, a necessidade do espírito. Evolução moral, que a gente vai conversar, aconselhamentos, contato com o mundo espiritual como um alento, e a gente vai se basear bastante no Livro dos Espíritos, capítulo 8. Prontos, não? Sim. Tem um ditado que fala que a ignorância é uma bênção. Não é? Mas aqui acabou a ignorância. Então, vocês vão ser abençoados, não por mim,
pela espiritualidade com o conhecimento. Quem que é esse aí? Sou eu? Não. Quem que é? Se tivesse barba, até podia ser. O que está acontecendo aí? Quem sabe? Estou branco. O branco. Ele morreu? Não, Tá mais eu que não. estou sonhando. Ele dormiu? Como é que você sabe que ele não morreu? Fiozinho ali. Perispírito. Ah, tá um cordãozinho ali. É isso aí. Então quando a gente estiver sonhando e olhar para trás e não ver fiozinho nenhum, sinal que a gente não volta. É isso? Tem grande chance. Não é não? Você está lá assim, nossa, que praia linda, que árvore linda. Olhou para trás, não viu nada, dali para frente. Cai no mar. Pode curtir que não vai voltar. Bom, quando a gente então acontece todos esses sintomas da sonolência que a gente conversou no nosso corpo físico. Um parênteses. Quem toma remédio sonha? Quem toma remédio sonha? Remédio para dormir. Quem provoca aquilo tudo que a gente viu aqui, ó. Cadê? Sonha ou não sonha? Sonho. Quem dorme bêbado, sonha também não? Sonho mais gostoso. Perguntando, uma pergunta. O que tudo isso que a gente falou de remédio, de bebida ou qualquer coisa, o que causa na gente? Diminui a atividade cerebral, certo? Se diminui a atividade cerebral, dá sono. Aí cai no mesmo lugar. Aí, assim, para onde vai, o que vai fazer aí, vai de cada um. Mas o espírito tem a liberdade durante o sonho. Eu brinco com as minhas filhas, né, que o grande segredo de você aproveitar a vida o mais tempo possível é você usar o enquanto. É a mágica do enquanto. Então, assim, enquanto eu estou dirigindo, eu posso ouvir uma palestra. Enquanto eu estou fazendo bolo, eu posso lavar a louça. Enquanto eu estou... É um enquanto. Enquanto. E a natureza, ela é um enquanto o tempo todo. Nada se perde. Tudo provoca o equilíbrio. Sempre, sempre, sempre. Se a gente precisa de, vamos falar uma média das pessoas, né? Vamos falar 8 horas de sono, 8 horas para o nosso corpo poder se fortalecer, reenergizar e fazer tudo mais, porque o nosso corpo precisa, não precisa, né? Ou alguém consegue ficar sem dormir e ficar bem? Alguém consegue? Paulo, você consegue? Não consegue. Você até tem, mas não vai, né? Patina. Então, enquanto a gente está descansando o nosso corpo físico, o nosso espírito sai. Sai ou não sai? Sai. Então, pela bondade de Deus, a gente tem uma oportunidade de, enquanto o nosso corpo está descansando, porque precisa descansar a nossa ferramenta, o espírito precisa descansar junto com o corpo? Não sei, acho que era bom descansar também. O que vocês acham? Não. Nem um pouquinho? Nem assistir uma série assim, uma horinha? Hein? Quem acha que o espírito precisa descansar também um pouco? Trabalhei no centro. Fiz tanta coisa. Hein? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não. O espírito precisa descansar? Não. O espírito precisa descansar? Não. Ele não descansa. A gente chama de alma o espírito encarnado. Então nós vamos começar a falar de alma daqui para frente. Certo? Quem tem alma? O outro ou eu? Todo mundo, certo? Então não vamos fazer aquela história que eu sempre brinco da síndrome do Pelé. Que tem o Edson e tem o Pelé.
são duas coisas diferentes. Não, são iguais. A gente só vai chamar de alma porque é assim que se denomina o espírito encarnado. Certo? Mas a liberdade do espírito, enquanto encarnado, alma, a gente se desprende do nosso corpo, mais ainda com o cordão prateado, que é ligado ao corpo físico, porque senão você está morto, certo? Bem tranquilo de falar. A gente pode ir para qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Se for permitido, você vai. Olha que bênção. Olha que bênção. A gente pode encontrar pessoas? Pode. Pode encontrar encarnados? Pode. Pode encontrar desencarnados? Pode. Posso encontrar um tio que eu amo, que desencarnou faz 10 anos, que eu estou com saudade dele? Posso? Pode. Eu posso aprender? Deve. Eu posso trabalhar? Deve. Não tem jeito. Como é que a gente faz? O que acontece quando a gente se propõe a aprender durante o sono? O que vocês acham? Depois nós vamos para o que o Livro dos Espíritos, numa oração simples, nos indica esse. O que vocês acham? Como é que a gente... Guias espirituais, mentores. Eles vêm até a gente? Sim. No sono? Não são eles que vêm para nos ensinar. Para nos guiando. Nós vamos aprender. Vamos. Nós vamos, né? É uma via de novo. Vamos a situação. Sim. Então percebam como que a gente tem a oportunidade, através dos nossos mentores, de aprender coisas novas, de solucionar problemas. Eu estou com um problema na minha empresa que eu não consigo resolver. É válido você fazer isso? Você pedir ajuda do seu mentor para resolver isso? Claro que é. Claro que é. Paulo, se você, antes de você dormir, hoje, antes de você pegar no sono, mesmo que seja difícil, você pedir para o seu mentor e falar assim, eu gostaria de me tranquilizar, eu gostaria de ter uma qualidade de sono melhor, eu estou com... O que não está me deixando descansar minha cabeça? É esse problema? Então, poxa vida, me ajuda a resolver, me leva para conversar com espíritos mais evoluídos que eu, que possam me esclarecer. Eu não tenho dúvida que vai acontecer. Vai acontecer. Quando a gente tem um propósito e um pouco mais de esclarecimento, a gente consegue se desprender nesse momento do sono e ir trabalhar. Muitos espíritos, quando desencarnam, o trabalho espiritual foi todo completo durante a vida dele encarnatória. Sabiam disso? Ele, durante o sono, todo dia a dia, ele foi trabalhando espiritualmente, fazendo trabalhos, funções, que quando ele desencarna, ele vai para esse local e ele já acabou. Ele vai fazer outra coisa, desencarnado. Porque ele tinha que fazer uma tarefa e ele adiantou essa tarefa encarnado. Dupla jornada. Dupla jornada. Sem hora extra. Sem pagamento de hora extra. Então, a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas, encontrar espíritos desencarnados, aprender, trabalhar. Olha quanta coisa. Muito bem. Eu me desentendi com um parente, com um irmão. Os dois encarnados. Olha a ferramenta que Deus nos deu. É totalmente possível você se preparar para o sono, pedindo para que o seu mentor te
te leve ao encontro do seu irmão durante o sono, para que vocês possam se entender, através também do mentor dele. Olha que legal. Qualquer desavença, mas também não vai chegar lá e vai falar, você está aí. Não. É chegar com um propósito de coração aberto. Vai chegar, que bom que eu te encontrei. E começar a falar um monte. Não, no intuito da reconciliação. Gente, é fantástico isso. Eu já fiz comigo já. Você, dia a dia, você vai perdendo aquela sensação, aquele amargor, aquela raiva, aquela mágoa. Vai sumindo. Vai sumindo. Aí muitas vezes assim, tem pessoas que a gente sonha, pessoas, quando eu falo pessoas, é encarnado, tá? Que falou, poxa vida, eu vi ela dizendo aquelas coisas todas assim, mas ela não é assim. Em sonho, eu estou lembrando do sonho vagamente e tal, a gente já falou um pouco. Estou lembrando de sonho vagamente, mas poxa, ela falou tanta barbaridade para mim durante o sonho. Durante o sonho, dentro dela, com uma cara. Mas conheço ela tão bem, ela é super alegre, super feliz. O que vocês acham que é isso? Ninguém chuta? Isso acontece. Nunca aconteceu com vocês? Nunca aconteceu? De vocês sonharem com uma pessoa que está brigando com você, que está falando um monte de besteira para você, mas você conhece, é um baita de um amigo seu. O que está acontecendo, meu Deus? Natureza do espírito real. Natureza real do espírito. Natureza real do espírito. Isso acontece com pessoas que a gente conhece e com pessoas que a gente nem conhece. Vou falar outra. Quando você encontra uma pessoa, você fala, não, fui com a cara. Não sei o que está acontecendo. Você nem conhece o cara. Você nem sabe o nome, mas o santo não cruzou. Não bateu. Não é? Ou só comigo que acontece isso? Acontece ou não acontece? O que é isso? Também, entre outras coisas, mas também, vocês já se encontraram. Vocês já se encontraram. Em sonho também. E você sabe o final da história. Você conheceu aquela pessoa, o espírito, a alma dela, sem a carcaça, porque é fácil. É fácil. O corpo físico nosso é tão denso que consegue mascarar os sentimentos, consegue mascarar as emoções, consegue mascarar uma série de coisas. Tem que ser um perito para conseguir, às vezes, detectar uma mentira ou algo assim. Mas o espírito, a alma, quando se mostra, é descarada. E onde a gente encontra esse descaramento? Sono. Olha, vocês podem até chegar e pedir para o seu mentor, vou começar uma sociedade. Começar uma sociedade. Eu gosto tanto de fulano, mas não sei, conhecendo ele há pouco tempo, mas ele me parece ser um cara bacana. Me leva para conversar com ele. Eu quero conversar com ele em sono, em sonho, dormindo. Me leva, por favor. Eu estou querendo, você sabe muito bem, meu mentor, você sabe que eu estou buscando isso. Estou tentando me juntar com essa pessoa, mas não tenho certeza absoluta. Por favor, me leva me mostre, me leve para conversar com ele. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Pode ou não pode? Todo mundo sabe o que é obsessão no olhar espírita? Sabe? Sim. Acontece também durante o sono. Acontece durante o sono também. Quando a gente está sem falar uma proteção, mas algo assim mais material que nos protege e que nos distancia um pouco dos nossos obsessores que a gente tem, somos provocados. Tem uma história do Chico Xavier que ele tropeçou, caiu, se machucou. Na hora, Emmanuel apareceu e falou assim, agradeça a Deus. Aí o Chico falou, pô, mas
nossa, estou tudo machucado, tomei um baita de um tombo, vou agradecer a Deus. Agradece a Deus. Aí ele agradeceu a Deus pelo tombo que ele teve, pelo machucado que ele teve, aí depois ele perguntou para a irmã, por que você me pediu para agradecer na hora? Ele falou assim, dá uma olhada aqui. Tinham 3, 4 obsessores só esperando ele reclamar. Só esperando ele xingar. Só esperando ele amaldiçoar a pedra ou algo que ele tropeçou. Ficou só esperando. Isso acontece com a gente direto. Direto. Um cara te fechou, agradeça a Deus. Tua mulher te provocou, agradeça a Deus, Rodney. Toda vez que a gente se agradece a Deus. Mas, durante o sono, também a gente é obsidiado. Porque os mesmos que tentam fazer com que a gente fale, que não querem o nosso bem, que querem nos atrapalhar de alguma maneira, a gente vou falar. Não é que eles ficam... Vou falar disso, peraí. Porque porque assim, ó, eles também querem nos atrapalhar, nos tirar da linha no período que a gente está no sono. Então, quando a gente está se desprendendo no nosso corpo físico, eles vêm e falam, vamos lá beber, vai junto, vamos lá, você não gosta daquelas gatinhas, daquele isso aqui, vamos lá junto. É mais fácil, porque ele está no mesmo plano, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente vai, através das nossas falhas, dos nossos vícios, das nossas coisas, com certeza. É mais fácil, às vezes, a gente ir com eles do que com o nosso mentor. Muito mais. Por isso que às vezes a gente tem aquele sonho, não tem aqueles sonhos doidos? Nossa, eu fui nisso aqui. Desvirtuado total. O que acontece? Por que esses irmãos se aproximam da gente? Por quê? Nós permitimos, certo? Sim. Ou não? Frequência, vibração, padrão vibratório, que a gente pensa igual. Como é que é o jeito da gente se distanciar ou se proteger desses irmãos? Oração. Orai e vigiai. Melhorando. Olhando para dentro. Que é isso que muitas vezes o espiritismo não é muito... as pessoas ficam um pouco mais ressabiadas com o espiritismo com relação a isso, porque o espiritismo provoca na gente uma melhora contínua. O tempo todo, todo minuto, todo segundo. Tem que melhorar. A reforma íntima que a gente tem que fazer é provocada todo dia, todo segundo. E nisso, se você tem uns irmãos menos esclarecidos, que estão com você pela sua também fraqueza, pelas suas más tendências, só tem duas coisas que podem acontecer. Ou ele procura outro, ou ele melhora junto com você. Então, quando a gente fala de obsessão, a gente não pode simplesmente olhar de fora para dentro. A gente tem que olhar de dentro para fora. Porque quem provoca essa obsessão somos nós mesmos. Então é você enxergando na sua melhora uma razão para que você se distancie. E esses irmãos estão conosco durante o sono também. Então, por isso, orar e vigiar também quando a gente vai dormir. Não pensem que ele
só estão conosco durante o nosso dia a dia em vigília, ou seja, em acordados. Não estão. E em sono é onde eles conseguem nos convencer mais facilmente. Ninguém vai dormir hoje. Preocupado. Não, eu acho que é importante a gente saber. Alguém lembra que sonhou hoje? Quem que lembra que sonhou hoje? Quer falar? Pode falar publicamente. Porque assim, posso até lembrar, mas não posso falar. Eu lembro. Fala. Eu sonhei que estava no centro, mas a gente estava na igreja. Os bancos eram de madeira e a Simone estava dando a palestra. E tinha uma criança. E aí, quando a palestra acabava, eu ia limpar as cadeiras, os bancos, e essa criança tinha quebrado todas as pontinhas de lápis de cor e colocado nos bancos. Aí eu cheguei para a Simone e falei assim: Simone, poxa, vou ter que falar com a mãe do menino, né? Porque será que ela não viu ele fazendo isso? E foi os lápis do centro, ou daqui. É a Simone, negativo. É assim. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos falar nem com a mãe nem com a criança. Carla, você está vendo algum lugar para colocar essa criança aqui? Os quartos das crianças estão cheios. Não tem lugar para essa criança. Então ela vai ter que continuar vindo aqui com a mãe. E se sujar, vai ser limpa de novo. Sabe aquelas vassouras de gari? Sei. Tava limpando, mas eram muitas pontas. Deu uns 4 sacos cheios. Aí eu olhei pra cara de Simone, era bom. Tipo assim, né? Eu não ofereci nem de ajudar, né? Que horror. Precisando evoluir. Tô precisando evoluir. Ela não quis trabalhar no sonho. Ela já estava dando a palestra. Você percebe assim, que quando a gente lembra do sonho, a gente lembra, mas de repente dá uma Efêmero. malucagem, de repente você fala, corta a cena, tem 7 sacos varridos de ponta de lápis, sabe aquela coisa assim? Você fala, mas qual o sentido disso? Eu não sei. Não. A gente às vezes não consegue entender o motivo do sonho, o porquê do sonho. Quem tem outro sonho para contar que sonhou? Fala. Mas pode falar? Pera. Não, porque você olhou pro Paulo, eu achei que de repente... Não fala não. Bota o De microfone. repente você está envolvido. Não. Eu tive um sonho essa noite que normalmente a gente acorda, às vezes não lembra assim do sonho, mas foi um sonho tão maluco que eu anotei, peguei o celular ali, fiz umas notas para quando eu acordasse de manhã eu pudesse lembrar alguma coisa. Eu consegui lembrar tudo, eu até contei pro Paulo. Eu sonhei com uma invasão alienígena. Eu estava fazendo uma viagem de avião, era um avião muito grande, assim, 3 vezes maior do que esses aviões que a gente costuma fazer viagem internacional. E, de repente, a comandante disse que a gente ia ter que fazer uma aterrissagem de emergência, que alguma coisa tinha acontecido, eu não sabia o que era. E aí o avião começou a descer e ele fez um pouso numa rua assim, uma cidade, uma rua até meio assim com curva. E eu via tudo, porque eu estava um pouco na frente, né, da cabine. E aí eu falei, nossa, a gente vai, né, se espatifar tudo aqui, como é que o avião vai fazer essa curva? Não, ele desceu direitinho, fez a curva. E quando ele pousou e estava andando assim no solo, um monte de pessoas correndo em sentido contrário, né, passando pelo avião e correndo. E eu falei, que essas pessoas estão fugindo de quê? E aí eu olhei para cima e vi uma nave enorme. E assim, eu não vi a nave atirando nas pessoas, mas o sentimento que eu tive é que a nave... Não era em paz, não era em missão de paz. Não, porque as pessoas estavam... Eu sei, as pessoas estavam com medo, fugindo, né? Mas eu não vi nada disso. E aí, de repente, a gente já estava no ar de novo, tinha passado, né? O avião já estava lá em cima de novo. Já sei o que foi isso. E aí... Dormiu assistindo Star Trek. Alienígenas do passado. Assisti o pronunciamento do cara Do David. do agente secreto aqui dos Estados Unidos que foi falar essa semana Essa no semana. Congresso. Não, e aí a gente estava voando de novo, assim, e a gente estava tranquilo, não tinha ninguém com medo, apavorado,
grupo. Mas aí a gente... Tinha uma pessoa que estava tentando... Isso aí eu já achei engraçado, essa parte. Que estava tentando acabar as pessoas, fazer brincadeira. Era o Lula. Por isso que o avião caiu. E ele estava perguntando, qual é o símbolo? Foi Ele tinha roubado o dinheiro dos ETs. Mas aí, depois os comissários, eles começaram a falar com as pessoas. E veio uma comissária para mim e falou para mim assim, olha, eles iam atacar a nossa aeronave. Ah, eles estavam ainda, né? Eles estavam ainda, eles iam atacar a gente. E aí ela me botou uma venda nos olhos e falou para mim assim, eu não sei, eu não me lembro do jeito que ela falou, mas era assim, eu não sei se a gente não podia olhar para eles, ou eles não podiam ver os nossos olhos, era alguma coisa, mas a gente tinha que estar com os olhos vendados. E ela falou alguma coisa para mim assim, olha, o foco deles vai ser o pulmão de vocês. Então, Gente. se você for atingida no pulmão só, ok, você vai sobreviver, vai ficar tudo ok. Então presta atenção. Se você não for atingida nos 2 pulmões, coisa assim. Eu acordei. Aleluia! Vamos ficar ligado aí, gente. Tá tudo gravado, vamos ficar ligado aí. Mas assim, não, legal, você lembrou bastante do sonho. Mas o nosso sonho, quando a gente sonha sempre, tá? Sempre. Uma coisa é a gente lembrar, outra coisa é a gente não lembrar. Não é simplesmente só o que a gente traz dessa lembrança, algo que a gente viu, ou que a gente presenciou. Pode acontecer. Você pode ir para o passado, você pode ir para o futuro. De verdade. Mas também tem a impressão, como a gente ainda está ligado com o corpo físico, ainda tem a nossa impressão dos nossos medos, dos nossos receios encarnados. Então, muitas das vezes, o que acontece? Você traz uma impressão, uma história, uma coisa que você viu, também misturada com um medo seu. Aí é uma outra análise, mas assim, não é 100% que você traz. E tem muita coisa, o que acontece? Você imagina que a gente vai pegar aqui o papo que a gente está tendo agora e vou tirar frases assim aleatórias. Vamos falar que eu transcrevi tudo que eu falei, um texto, e vou pegar palavras e frases e misturar. Vai fazer algum sentido? Nenhum. Então, muitas vezes a nossa impressão que a gente traz é essa misturada de assuntos. Porque quem é que viveu? Quem é que viu? Quem é que sentiu? A alma que sentiu. Não foi o corpo físico. Quando a gente volta, não é a impressão física que consegue analisar isso. Estou fazendo entender? Então, assim, não existe fisicamente um órgão no nosso corpo que consiga traduzir 100% o que a gente vivenciou. A não ser que você tenha um esclarecimento, uma evolução, uma mediunidade tão aflorada que você consegue separar o que foi uma impressão física, uma impressão da tua realidade, do dia a dia e do que você realmente vivenciou. Divaldo Franco, numa entrevista dele, ele falava que ele sonhava repetitivamente, como ele viajava muito de avião, toda vez ele sonhava que ele tinha esquecido o passaporte, que ele chegava a esquecer a mala, que ele perdeu, era uma coisa que ele sonhava. Aí ele percebeu que esse sonho não era algo que ele estava prevendo que ia acontecer, isso era uma coisa que ele tinha com ele. Aí ele, em pensamento, ele falou, não, se eu esqueci o passaporte, esqueci. Não fui o primeiro que esqueceu, nem foi o último. Se eu esqueci minha mala, eu volto e pego. Mentalmente ele foi trabalhando isso. Nunca mais ele teve esse tipo de sonho. Então percebe que tem sonhos que a gente também imprime um medo, um temor, uma necessidade nossa.
Quantas vezes a gente não sonha que está falando com o guarda da imigração sobre... não, meu Deus, eu sonhei que o cara me reprovou, é isso que vai acontecer. Vai ter um carimbo de negado lá no meu visto. Não é isso. Alguém quer falar de mais algum sonho? Depois essa dos extraterrestres. Eu sempre pedi para, depois que a minha avó faleceu, encontrar com ela no plano espiritual, né? E ela faleceu no dia 20 de outubro do ano passado. E eu tinha uma ligação muito forte com a minha avó. Inclusive, eu acho que eu amava mais a minha avó do que a minha mãe. E quando ela faleceu, eu pedi para encontrar com ela e nunca acontecia isso. E aí, quando eu vim morar aqui em Orlando, eu falava, nossa, agora que eu não vou mais mesmo conseguir. E aí, aos 15 dias atrás, eu senti como se alguém pegasse pela minha mão, como se alguém pegasse pela minha mão e falasse assim pra mim, eu vou levar você onde a sua avó está, porque agora você pode ver ela. E aí eu lembro direitinho da cena, como foi, até o cheiro do lugar eu lembro. Ela tinha várias marcas assim, e ela estava deitada numa delas, e aí a pessoa que estava junto comigo falou para mim, ela está bem, ela está descansando, ela está se recuperando, mas você ainda não pode conversar com ela. Aí eu fui saindo do lugar, assim, foi uma coisa muito tranquila, sabe? Se tivesse sido assim, algo bem planejado mesmo, aquele momento foi assim, para mim me acalmar, né? E isso só aconteceu depois que eu comecei a frequentar aqui. Porque eu acho que eles me prepararam com as minhas vindas aqui para me ver ela, né? E ela também, né? E ela também, porque... ela estava no hospital, né? Sim, mas às vezes a gente pede alguma coisa que a gente também não vai ser legal pra gente, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu acho que eu estava assim, muitos problemas assim, pessoais, porque eu estava passado do centro, quando eu vim do Brasil, lá eu tinha essa assistência, né? E eu fiquei aqui quase 6 meses sem ter isso, né? E eu acho que quando a gente se afasta da espiritualidade, tudo se afasta, né? Eu acho que é um geral que acontece. E eu entendi que eu também estava muito desequilibrada espiritualmente. E depois que eu comecei a me reequilibrar, as coisas assim foram acontecendo. Para mim, esse sonho foi programado. E é o que eu entendi, né? Pode ser, mas é o que eu senti. Porque eu sonho muito, principalmente com a parte espiritual. Já aconteceu, por exemplo, uma vez eu estava deitada na minha cama e eu vi uma mancha preta negra vindo em cima de mim e eu queria falar, eu queria fazer alguma coisa e não consegui. E aí alguém vir e tipo jogasse uma água em mim e eu acordar do sonho, né? Então eu sempre tive uma ligação muito forte com os sonhos mesmo, né? Então eu tenho certeza que eu ando perambulando bastante. De acordar cansada. Nós vamos falar disso. Legal, esse negócio, esses encontros que a gente tem, né, com parentes que a gente ama, ainda ama, né, porque a gente não está em contato físico, mas o amor com certeza, é nesses momentos que a gente se recompõe, acreditam mais, né, porque para a gente que estuda, que a gente vê o espiritismo assim, uma realidade dessa tão forte, você fala, caramba, eu tô no caminho certo, até mesmo na minha crença. Né? A gente precisa do sono completo, por exemplo, um cochilo. Também acontece? Ou não? Sim. Ou tem que deitar, botar pijaminha, meinha. Aí eu tenho. Soninho meia boca não rola comigo. Estado de vigília. Eu Eu tenho bastante saída em estado de vigília. Bastante. Não no REM. Tem um sonho até que eu fui trabalhar, não faz muito tempo. Tá difícil, né? Sério, eu acordei com a sensação no corpo físico. Até tem uma passagem dos Espíritos que fala, né, que
o espírito é como o balão que ativou o poste, né? Exato. E as chacoalhadas do balão refletem no poste. Exato, é isso aí. Eu acordei com a garganta sentindo o gosto do ectoplasma que eu vomitei no sonho. Que eu tava acho que num umbral com uma galera. Parecia o Favela do Bop, o lugar. Só parede, assim, sabe? Construções antigas e a gente tava fazendo algum trabalho. Eu não lembro de tudo agora, mas eu lembrava na hora que eu acordei. Eu devia ter escrito. E eu sei que depois de trabalhar muito, estavam umas pessoas, assim, os guias, e tava meu mentor. E aí eu falei, nossa, tô com uma vontade de vomitar. Aí põe pra fora. Aí quando eu virei, assim, eu senti, mesmo dormindo, eu senti no físico, muito estranho. E foi uma gosma, parecia um geleia do caça-fantasma, verde. E caiu, assim, aquela gosma. E eu acordei. E quando eu acordei com a mão na garganta. Nossa, que sensação horrível. E aí já era. Mas foi em estado de vigília, não tava nem no sono REM. Fui dar um trampo ali e voltei. Então, isso, a gente tem todo esse processo desse desdobramento também num cochilo de 15 minutos. Não é assim, agora eu vou dormir de noite, botar meinhas, pijaminha. Também vale. Que servem as ideias se a gente esquece. Porque eles não falam, não, eu vou te orientar, vou te instruir, você vai resolver aquele problema, Simone. Pode deixar que hoje à noite nós vamos lá, vou te levar, você vai conversar com um monte de caras, vamos fazer conta junto e vai dar tudo certo. Aí você chega e não lembra de nada. Amém. O que quer dizer? Não lembra, você não lembra de nada. Não sonhei com nada hoje, nada. Pedi tanto para me ajudar a resolver um problema, tal, ou para mim. A nossa alma foi descansar nesse momento. Oi? Eu acho que a nossa alma, nesse momento, se a gente não entendeu nada, a gente foi descansar lá. Para descansar. É. Para assistir Netflix. Não é verdade? Não é uma pergunta que você faz? Poxa vida, se eu me desdobro, tem todo esse trabalho, peço meu mentor, isso aqui, volta, não lembro de nada. Então o que aconteceu? Nada? O que vocês acham? Não aconteceu nada? Quando a gente não lembra de nada, não aconteceu nada? Fica gravado e vem aos poucos, né? Vem na necessidade, fica impresso. O seu corpo físico não consegue lembrar, mas teu espírito lembra. Quando você for sentar e fazer uma conta que você não consegue fazer, vai vir tudo na hora. Olha que ferramenta, está na nossa mão isso, gente. Minha mãe era excelente em matemática, sempre foi muito boa em matemática. E às vezes ela ficava com aquele problema de matemática para resolver, ela ia dormir e acordava com a resposta. Olha. Acontece comigo muito. Com muito. Uma vez eu te contei uma história que eu estava lançando uma linha de produto no Brasil, que é têxtil, só que eu queria fazer uma pegada toda orgânica, com todo de material reciclado, uma pegada assim. Falei, poxa, eu quero fazer alguma coisa com o nome, a marca, um nome indígena. Porque tem tudo a ver com o equilíbrio e tal, né? Fiquei uma semana tentando encontrar o nome. Entrando, pegando dicionário, tupi antigo, tupi novo, tupi velho. Fiquei procurando. Não encontrei uma palavra que fizesse sentido e que eu gostasse. Aí, depois de uma semana, eu falei, poxa, eu preciso soltar esse produto. Já tá na última hora, não tem o nome da marca. Por favor, se puder me ajudar e tal, a encontrar o nome disso que eu estou precisando, nem sei direito o que é. Não tinha encontrado de jeito nenhum. Aí eu dormi. No dia seguinte eu acordei e tal, comecei meu dia e tal, sentei na minha mesa, veio o nome na minha cabeça. Aí eu falei, mas espera aí, Pituna? Mas que nome? O que significa isso? Aí comecei a procurar. Estava tudo lá, em tupi antigo, não sei o que, o abá que significa noite, é o nome masculino. Mas como é que eu não tinha encontrado isso? Não tinha encontrado. Até nessa simplicidade das coisas. Porque a gente, os espíritos, nos ajudam e nos atrapalham. Muito mais do que a gente imagina. Eles acionam a gente o tempo todo. E no sono é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cansaço ao acordar. É essa história do balão, por exemplo. Está no capítulo 8. 400 e... Cansaço ao acordar.
o que acontece? Muitas vezes a gente vai trabalhar e vai para lugares, a gente vai estudar tudo que... Como a gente está ligado ainda com o nosso, através desse cordão luminoso, o nosso corpo físico, a gente cansa o nosso corpo físico também. É a história, como fala no livro dos Espíritos, que é um balão, né, não, um balão grande, amarrado num poste. Conforme ele balança lá, ele vai balançar aqui também. Então, quando a gente vem acordando, poxa, eu estou acordando cansado, estou acordando, então você tem que melhorar isso. Você pede ao seu mentor, tudo bem, olha, eu não sei exatamente, eu estou me recordando, né, meu corpo físico não consegue entender o que eu estou fazendo, mas estou chegando muito cansado. Se eu estou trabalhando, se eu estou aprendendo, eu não sei exatamente o que é, mas, por favor, me proteja disso, né? Me alivia, porque chega no meu dia, eu estou completamente... não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo dirigir, porque estou acabado fisicamente. Aí a gente tem a preparação. Quando a gente fala do sono, que a gente finge que dorme e depois começa a dormir, a gente tem aquela sensação, né? Que você vai pegar no sono. Então, nessa hora, você pode pedir antes, mas não adianta nada nessa hora você se desconectar. Então, na hora que você está indo, tem uma oração no Evangelho segundo o Espiritismo, que no final, todo mundo sabe, né? A gente já falou aqui, que no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem várias e várias preces, várias orações que nos ajudam em tudo quanto é jeito. Então, vocês podem procurar lá. Minha alma vai encontrar-se por um instante com os outros espíritos. Que venham os bons ajudar-me com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei que ao acordar eu possa conservar uma impressão durável e benéfica desse encontro. Curta, porque a gente está quase dormindo, né? Tem que ser rápido. Né? Mas percebe? Isso aqui foi ditado para Kardec, gente. Não estou falando nenhuma novidade, não. Eu vou passar uma historinha para vocês. Eu posso encontrar bons amigos, ir a bons lugares, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. João, já estou a postos. Bora? Carioca. Já está preparado para sair desse corpo? Já tenho um monte de coisa boa para te mostrar. Partiu? Vê que você é preguiçoso, né? Mas preguiça até para desdobrar, assim não é para mim, não. Tá bom. Tentar dar meu jeito, então. Meu João queridinho, eu aprender a evoluir. Nós espíritos já nascemos pobres, já nascemos livres. Levanta desse corpo, vem aprender a voar. Sai desse corpício, sai desse corpício. Sai. Chegou a hora. Agora que titi é esse? Que esse cara não sai daí. Tá danado, é o bloco do João. Bora, João. E vai rolar a festa. Agora que você desdobrar. Minha pequena Eva, é a última astronauta indo embora. Levanta, papai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amiguinho João, vamos desdobrar. Quero ver você levantar. Porque o tio aqui já cansou. Tu já fazer barulho. Acorda, João. Desdobra, menino. E agora
já orou e tudo. O que está faltando para você desdobrar? Posso sentar? João? Bora? Vai que eu te encontro lá na frente. Mas como? Ele já orou, eu estava aqui um tempão. Sintonia, querido. Tem um finalzinho. Eu vou fazer o quê? Eu tenho mais intimidade com ele. Eu chamei ele e veio. Eu tenho culpa se você não conseguiu. É isso aí. Não era intimidade, ele estava orando, ele estava chamando para mim, entendeu? Mas ligar orando, tá chamando você? Você é o quê? Delivery de oração? É isso? Não, Você ele- não gosta? Você não conhece? Ele estava chamando o irmão. Entendeu? Aí eu não sou irmão. Eu não sou irmão dele. Não, você é irmão, mas de outra sintonia. Por que eu tô de outra sintonia? diferente, é uma Olha outra só. Olha só, eu lamento te informar, mas isso pra mim tá me cheirando preconceito porque você tá de branco, eu tô de pé. Não é nada disso. É, Não é eu preconceito. tenho Você é não- obsessor. Você está entendendo Não errado. estou aqui pra você. Eu sou um espírito de luz. Ah, eu não sei, é luz? É luz, então tá bom. É luz o problema, então tá bom. Você parece de luz, né? Parece uma luz de Natal, carnaval, o que é isso? Isso é obsessor. Não, não é isso que eu tô falando, não é esse tipo de luz que eu tô falando. É luz, é elevação, entendeu? Elevação. Você é obsessor, desculpa falar, você é obsessor. Sou eu que tava aqui perturbando e gritando. E agora, quando eu dormir, e os espíritos. Obrigado, pessoal. Muito bom, João. Simone.